Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu já começo esse vídeo em tom de riso porque o Valdomijo tá brabo. Se tem uma coisa que deixa pastor brabo é quando mexe no bolso deles. Eu gostaria até que não fosse assim, e é claro que também não é em todos os casos. A gente nunca pode, jamais podemos generalizar as coisas. Eu sou totalmente contra isso. Você dizer que todo pastor é mal intencionado e etc, eu não concordo com isso. Nem que todo mundo que vai para a igreja vai atrás de riqueza, não é isso. A maioria vai para ouvir a palavra de Deus, para ficar em comunhão com os outros irmãos ali, e que não há nada de mais nisso. Agora, aqui no caso de um Valdomijo, de um Silas Malacheia, de um Pedindo Mais Cedo, eu não acredito que esses caras estejam revoltados com as medidas restritivas por conta desse motivo. Eu acredito que o motivo deles, tenho plena certeza disso, é altamente financeiro. Estão pensando só no bolso deles. Você vê que o Valdomijo já teve que vender uma das suas mansões, tomou uma medida desesperada, que eu considero desesperada, aquela história dos feijões mágicos, que curava o sunga-monga, que deu muito ruim para ele, gerou um inquérito em cima dele. Agora, recentemente, uma juíza também decretou a quebra de sigilo fiscal dele justamente por não pagar o aluguel das suas igrejas, que ele insiste em dizer que não é o dono, mas todo mundo sabe que o dinheiro que é apurado ali é mandado para ele. E ele diz que não tem nada a ver, ele só quer o lucro. Agora, os compromissos que a instituição tem, a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, isso ele não quer assumir. E já foi denunciado desde aquela época pelo Marcelo Rezende, claro, amando também do Pedindo Mais Cedo, dono da Record. Ele mandou fazer aquela matéria porque viu que o Valdomijo estava crescendo muito, as igrejas dele estavam com um número muito grande de fiéis. E aí ele mandou fazer aquela matéria para dar uma murchada na bola do Valdomijo. E aí naquela ocasião, o Marcelo Rezende, que era um cara muito profissional, foi em cima mesmo e encontrou lá diversos processos de pessoas que são donas dos seus estabelecimentos, das suas propriedades, e cederam seus espaços, em troca de um aluguel, para as igrejas mundiais do Poder do Dinheiro. E ele não pagava. Tinha gente lá com 2 anos, quase 2 anos de atraso, outras com 1 ano, outras com 9 meses sem receber um só centavo de aluguel. As pessoas constroem, com toda dificuldade, pagam os impostos dali, e o Valdomijo aluga, não pagava os impostos, não pagava os aluguéis e deixava lá, se aproveitando da lentidão da nossa justiça. Porque a nossa justiça, eu já disse isso para vocês, não tenho medo de afirmar isso, ela é feita por bandidos. E sendo assim, é óbvio que as leis favorecem o errado e punem o cidadão. Principalmente quando são leis feitas por governos esquerdistas, que vê uma propriedade privada. Ah, você tem 2 casas, você é rico, o outro é um necessitado. O cara te aluga uma casinha, que você construiu ali, sacrificando bons momentos, emoções da sua vida. Você deixou de ter tudo isso, deixou de ir para uma praia, deixou de fazer uma viagem, deixou de trocar de carro para investir ali, para conseguir uma renda a mais. Aí a justiça vê isso. Não, o cara é rico, tá alugando aí, então pode esperar, pode perder 1 ano de aluguel. E se aproveitando desse tipo de coisa, o Valdomijo vai empurrando com a barriga, vai deixando os processos lá, e as pessoas tão desesperadas muitas vezes dizem: olha, eu perdo tudo, eu perdo esse ano que o senhor me deve, eu perdo 1 ano e 8 meses, simplesmente deixo o meu estabelecimento. E ele tem se aproveitado disso. Então uma juíza agora resolveu fazer justiça realmente, vendo tantos e tantos casos, resolveu decretar a quebra de sigilo de Valdomijo. A gente fez um vídeo aqui especial falando disso, e aí ele correu lá, os advogados dele até colocaram lá: não, olha, nós já pagamos, então não tem por que quebrar o sigilo dele. Deveria quebrar. Ele, que se diz um homem de Deus, é que deveria querer mostrar mesmo transparência. Mas você veja que esses caras fogem da justiça como o diabo foge da cruz. Então, o que é que eles devem, família? Eu venho falando isso direto. Pra que um cara feito Valdomijo quer tanto avião? Quer que anda carregando esses aviões? Não tô acusando de nada. Mas pra que um cara desse quer tanto avião? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas enfim, já fiz outros vídeos, aí você procure. Mostrei também que a mão de Deus, ele que amaldiçoou tantas pessoas, com certeza não é o mesmo Deus que a gente segue, é um Deus do dinheiro, um Deus vingativo. E ele falou: a mão de Deus pesa em cima desse, pesa daquele. Só que se esqueceu que o verdadeiro Deus do amor, que mandou seu próprio filho, Yahushua, que a maioria chama de Jesus Cristo, se sacrificar por nós, é um Deus vivo. E ele é amor, mas também é justiça. E a mão pesou em cima do Valdomijo, é um atropelo em cima do outro, inclusive até dentro da sua própria casa, Você viu o que a filha dele fez, foi um escândalo, desviando dinheiro do próprio pai, deixando o marido, traição. O negócio tá feio na casa de Valdomijo, a mão de Deus pesou em cima dele. Então, com Deus não se brinca, meus irmãos? Agora, recentemente, o ex-presidiário, o ex-bandido Lula, fez um discurso que mexeu com as religiões. Nós mostramos na íntegra o trecho onde ele fala, onde ele ataca as igrejas. Mostrei lá, deixei bem claro. Se você não viu, veja. Eu não vou colocar de novo, porque a maioria dos inscritos já assistiram esse vídeo, ele teve uma boa audiência. E como eu sei que o vídeo de vocês não é pinico, eu não quero ficar soltando lixo o tempo todo.
Mas quem quiser ver lá, tem na íntegra o trecho do discurso de Lula onde ele ataca as igrejas. É bom você ver até antes de continuar esse vídeo. Agora eu vou mostrar a resposta do Valdomijo. O Silas foi com 3 quentes e um fervendo pra cima do Lula. Eu mostrei lá na íntegra o que é que o Silas Malachias falou, inclusive dando uma alfinetada, não citou o nome de Valdomijo, mas citou a abominação que foi aquele caso dos feijões. O próprio Silas criticou ele. E aí o Valdomijo não podia ficar por baixo também, né? Tinha que dar a resposta dele, porque afinal de contas todo mundo sabe que ele é o pastor que vendeu os feijões mágicos, né? Ele quer ser o Joãozinho. Eu não podia deixar de fazer a piada, família. Mas agora a gente vai ouvir aí o que é que o Valdomijo tem a dizer. E em seguida a gente já encerra o vídeo, viu, família? Eu quero saber a opinião de vocês, se você concorda ou não com o Valdomijo. Vamos separar as coisas. Se você concordar com ele, não quer dizer que você é um fiel seguidor dele, família. Vamos respeitar sempre a opinião do irmão. Então, já peço que quando acabar a resposta do Valdomijo, você diga se você concorda ou não, ou se você concorda que as igrejas devem ficar fechadas mesmo, por causa do risco, assim como disse o Lula, e eu vou fazer questão de ler o seu comentário. Eu li bastantes comentários no outro vídeo e vi que a galera tá muito dividida. Muita gente a favor que as igrejas continuem fechadas, porque a maioria alega que Deus não precisa que você vá para a igreja, a gente sabe disso, e outros irmãos que defendem que as igrejas devem abrir, falam também na comunhão. Então, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua razão, e um caso desse realmente é difícil a gente opinar. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Vamos ver aí a resposta do Valdomijo e você em seguida dá a sua opinião. Fui! Pelo contrário, desviou bilhões. Isso é provado, estou falando só as provas que te levaram para a cadeia. Então o senhor não tem moral para falar de uma coisa que quando surgiu, inclusive, o senhor estava lá na cadeia. Ou levaram o jornal do senhor lá? Levaram? Revista? Porque eu estou sendo acusado de ter vendido semente, prova o senhor. E quem mais que me acusa, prova isso. Prova. Apresenta alguém com recibo, com nota fiscal, qualquer coisa, de alguma semente que eu tenha vendido. Ou promessa. Porque ninguém vai colocar palavras na minha boca. Mas se o senhor se referisse só a mim, no singular, à igreja, mas como o senhor é um covarde, não teve a coragem de fazer isso, tá? Então o senhor se referiu às igrejas, ou seja, o senhor acabou com a sua pretensa campanha. O senhor nem sabe se vai fazê-la ainda, que alguém vai te botar de novo na cadeia ou vai anular isso que te deram, esse favor que te fizeram. Então, o senhor pensa o quê? Que eu vou botar tapete pro senhor por causa de tantas barbáries que o senhor cometeu no seu governo? Não, é negativo. Só põe tapete para Deus. Para Deus. Eu também não frequentei escola não, como o senhor. Só que Deus me deu isso que o senhor conhece. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Como o senhor não tem, pelo contrário, o senhor é oposição a Deus, a palavra de Deus. Como o senhor não tem, então o senhor é desprovido de inteligência e de sabedoria. E o senhor pensa que eu me esqueço disso? O senhor pegou um telefone e me ligou que o câncer estava comendo a sua garganta. E o senhor me ligou e eu interrompi a imposição de mãos e orei pelo senhor no telefone. O senhor pensa quando o médico diz que era irreversível? O senhor pensa que eu não lembro disso? E o senhor me liga e eu orei pelo senhor no telefone. Eu nunca vendi semente, nem a minha igreja. Mas o senhor disse às igrejas, até nisso ele faltou sabedoria. Veja como o senhor é desprovido. A sua arte é enganar. A mim o senhor nunca enganou, porque eu nunca votei no senhor e nunca compartilhei das suas barbáries, das suas falcatruas. Nunca. Nunca compartilhei. O senhor nunca me convenceu. Eu nunca estive à venda. É por isso, eu nunca estive à venda. A sua arte é comprar pessoas. O senhor nunca teve a arte de governar. Nunca teve princípios. Tá? Estadista tem que ter a arte de governar. Então, o senhor pensa o quê? Pensou que eu ia ficar calado? Não. O senhor disse que as igrejas deveriam parar de vender semente de feijão. Ninguém vendeu semente de feijão, ninguém. O senhor estava preso. Alguém deve ter levado o jornal de uma notícia falsa de algum parceiro seu, tá? Na sua facção. É isso. Então, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 de ministério e missão. Ao senhor foi dado pelo mesmo Deus 8 anos. O senhor o desonrou, tá? O prêmio que o senhor conseguiu em 8 anos, o senhor sabe muito bem. O senhor está acusando pessoas de matar gente com coronavírus, que é uma coisa generalizada no mundo inteiro. Isso é uma leviandade. Isso é zombar das pessoas, da inteligência. É subestimar a inteligência das pessoas. Não existe um culpado, não. Existem os culpados, todos nós, a humanidade.
A humanidade, Deus está triste com a humanidade. E com gente como o senhor. Foi dado o poder e o senhor fez o que fez. O senhor não deve estar satisfeito, não. Já tem quase 2 anos sem escândalo econômico, sem escândalo de corrupção. O seu governo tinha 1 por mês. Já tem quase 2 anos sem escândalo. O senhor não deve estar satisfeito, porque isso vai tirando o voto do senhor. Tá? Aliás, é só no Brasil mesmo que a pessoa acaba de sair da cadeia, condenada por crime com provas, e se torna apto a concorrer ao cargo mais importante do país. Os presos que não têm dinheiro, os presos de comunidade de favela, eles saem de lá com o nome manchado e não conseguem uma porta aberta, não conseguem um emprego. A gente procura ajudar aqui, porque eles se arrependem e se consertam. Agora o senhor já saiu com carta branca para ocupar o maior emprego que o país oferece, de maior responsabilidade, muito bem remunerado, mas não vai ocupar não. Mas não vai ocupar não, porque o povo não é bobo. O povo não é bobo. Quer bater em mim? Bata. Eu não vou botar tapete, não vou abaixar a cabeça. Pode me ameaçar. Eu não. Mas não vou mesmo. Quem me defende é Deus. Tá?